Eu estou abalada, destruída, destroçada, impactada. Depois de ter assistido Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Não sei nem o que dizer. Assisti o filme ontem na pré-estreia e eu não consegui parar de pensar nesse filme até o presente momento e acho que vou continuar pensando nele por mais um tempo. Por conta disso, eu decidi fazer um vídeo sobre esse filme. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre séries, filmes, música. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Eu tô tentando chegar aos 40 mil inscritos, então é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, vai me ajudar muito. O tema desse vídeo é o seguinte: vou compartilhar detalhes, referências, easter eggs que talvez tenham passado despercebidos ao longo do filme pra vocês. O que acontece? Esse é um filme que teve muitas referências, teve muitos detalhes, mas também foi um filme que causou várias sensações, que tá causando várias sensações em quem assiste. Então, na hora da emoção, talvez algumas coisas não tenham ficado claras. Então, eu reuni tudo que eu consegui encontrar, tudo que eu vi na hora e tudo que também eu pesquisei depois de easter egg, de referência, de detalhe que apareceu nesse filme. Eu acho que eu não preciso dizer, mas esse vídeo vai ser cheio de spoilers. Então, se você não assistiu a Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa ainda, talvez seja melhor você não assistir a esse vídeo. Sem mais enrolações, vamos começar, vamos ao que interessa. Mas eu acho que é importante avisar que algumas das referências que eu vou compartilhar são bastante óbvias. Foram feitas de maneira mais clara. E outras são mais escondidas, estavam mais escondidas. Vou misturar tudo aqui. E eu também posso acabar deixando, com certeza vou acabar deixando algumas coisas passarem. É bem provável que eu não tenha conseguido reunir tudo, mas se você pegou alguma referência que eu não comentei aqui ao longo do vídeo, escreve nos comentários. Combinado? Vamos lá então. No início do filme, na cena em que o Peter tá na Times Square, ali em Nova York, tentando fugir do tumulto com a MJ, tá segurando a MJ e voando com as teias pra lá e pra cá, tem um momento em que aparece um bondinho na cena, com várias pessoas dentro. Nesse bondinho, do lado de fora dele, tá escrito Roosevelt Island, que é um bairro na cidade de Nova York. Roosevelt também era uma estação de trem subterrânea secreta que apareceu em O Espetacular Homem-Aranha 2, e era lá em que ficava o laboratório do pai do Peter. Então pode ser que aquilo tenha aparecido no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa só de maneira aleatória, mas eu duvido muito. Eu imagino que talvez aquilo ali, por mais simples que seja, tenha sido pensado como uma referência. Logo em seguida, quando o Peter vai com a MJ pra casa e lá estão a Tia May e o Happy, tem um momento em que o Peter tá sem roupa, a Tia May e o Happy entram, tem um momento ali de constrangimento e logo a MJ entrega uma camiseta pro Peter vestir e ele veste essa camiseta. A camiseta é a mesma camiseta que o Tony Stark deu pro Peter lá no primeiro filme do Tom Holland, do Homem-Aranha do Tom Holland, quando o Tony decide pegar o uniforme que ele tinha dado pro Peter de volta pra ele. E nessa camiseta tá escrito I survived my trip to New York City. Então eu sobrevivi à minha viagem pra Nova York. Além disso, tem uma reforma acontecendo na Estátua da Liberdade na cidade de Nova York. Eles estão colocando um escudo do Capitão América nesse monumento como uma forma de homenagem. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente tem várias aparições de personagens icônicos. Entre elas, a aparição do John Jonah Jameson, ou JJJ, que era o jornalista principal nos filmes do Tobey Maguire. Mas a curiosidade aqui é que esse personagem, esse ator, na verdade, vem de outro filme, ele vem dos filmes do Tobey Maguire, mas ele não vem de um outro universo. O mesmo ator tá interpretando esse personagem nos dois filmes e aparentemente são dois personagens equivalentes, mas diferentes. É o único dos personagens antigos que retornam aqui que não vem de um outro universo, que aparentemente já estava ali naquele universo principal da franquia do Tom Holland. A gente tem também no filme a aparição do Matt Murdock, dando conselhos legais pra May, pro Happy e pro Peter. O Matt Murdock é o Demolidor na série da Netflix. E a gente tem o mesmo ator interpretando esse personagem aqui. O que acaba trazendo as séries da Netflix mais pra perto do canon do MCU, das coisas que realmente acontecem no MCU, porque as séries da Netflix são separadas. Elas não são consideradas
100%, entre aspas, oficiais. E uma coisa que é bem interessante é que na série do Gavião Arqueiro, e aqui, atenção pro spoiler, se você não estiver assistindo e quiser assistir a série do Gavião Arqueiro, pula uns 10 segundinhos desse vídeo. Na série do Gavião Arqueiro, a gente tem a aparição do Rei do Crime. Tudo tá se encaminhando para a aparição do Rei do Crime no último episódio de Gavião Arqueiro, que também é um personagem de Demolidor. Então tudo tá se conectando ao redor dessa série dentro do MCU nesse momento. Apesar de não ter tido muito destaque, a gente vê em Sem Volta Pra Casa a personagem Betty Brant, que foi uma colega de escola do Peter e namorada do Ned no filme anterior, no filme Longe de Casa, da franquia do Tom Holland, e a gente vê que ela virou uma jornalista. Isso corrobora com as histórias das HQs, porque essa personagem nas HQs, nos quadrinhos, também é uma jornalista. Ela é uma jornalista que, inclusive, tem um relacionamento bem forte com o Ned. No momento em que o Peter vai para a escola dele, depois de todo mundo já ter ficado sabendo da sua identidade como Homem-Aranha, a gente tem uma cena em que ele conversa com os professores da escola e atrás tem um mural de pessoas famosas, pintadas. Entre essas pessoas famosas, a gente pode ver o Howard Stark, pai do Tony Stark, pai do Homem de Ferro. O Flash, em Sem Volta Pra Casa, lança um livro sobre a suposta amizade que ele tinha com o Peter Parker, e esse livro se chama em inglês Flashpoint, que também é o nome de um arco de histórias em quadrinhos da DC. O filme também revela pra gente o nome completo da MJ, da Zendaya. O nome dela é Michelle Jones Watson. A gente não sabia da existência do Watson. E o Watson é o mesmo sobrenome da MJ do Tobey Maguire. É Mary Jane Watson, o nome completo dela. Então tem essa referência aqui também. Como vocês sabem, a gente teve os 5 principais vilões dos filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield aparecendo na franquia do Tom Holland, nesse filme da franquia do Tom Holland. Isso não era uma novidade, a gente já sabia que eles estariam de volta. A gente tem um vilão para cada filme. E falando sobre os vilões, a gente tem o Dr. Otto Octavius voltando a falar a sua frase icônica: o poder do sol na palma da minha mão. E essa frase, essa cena do filme do Tobey Maguire virou um meme no universo do entretenimento, da Marvel, principalmente lá fora. Eu não me lembro pelo menos desse meme ter chegado com força aqui, mas essa frase reaparece não uma, mas 2 vezes no filme novo do Homem-Aranha como uma referência a esse meme. Da mesma forma, a gente também tem uma referência a um meme do Norman Osborn, porque quando ele diz pro Peter do Tom Holland nesse filme, eu também sou uma espécie de cientista, é referente à frase que ele já tinha dito no primeiro filme do Tobey Maguire e que também acabou virando meme. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente vê que a tia May tá trabalhando numa ONG chamada Feast. Essa ONG ajuda moradores de rua e pessoas necessitadas e ela também existe nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ela foi criada por um personagem chamado Martin Lee, também conhecido como Senhor Negativo, um dos vilões que inclusive aparece no jogo de PlayStation 4 do Homem-Aranha. Na cena de combate entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, dá pra ver bem rapidinho uma banca de revistas, e nessa banca a gente tem algumas revistas da People com a personagem Liz, o interesse amoroso do Peter Parker do Tom Holland no primeiro filme, na capa. E junto com a foto dela tem escrito algo como "He's a liar", ele é um mentiroso. Isso faz a gente lembrar que o pai dela, que foi o vilão do primeiro filme, o Abutre, também tá vivo, ele tinha sido preso. E aparentemente o ator já voltou a trabalhar em produções da Marvel, então isso pode ser um indício de um possível retorno. Quando a tia May, no filme Sem Volta Pra Casa, tá prestes a morrer, ela diz a frase icônica que o tio Ben tinha dito tanto nos filmes, no primeiro filme do Tobey Maguire, quanto no primeiro filme do Andrew Garfield. A frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como na franquia do Tom Holland a gente não tem o tio Ben, a tia May faz o papel desses 2 personagens. Então é muito significativo que na hora da morte dela, ela também traga essa frase icônica de volta. E é interessante porque quando a gente tem a primeira cena dos 3 Homens-Aranhas, é esse o plural de Homem-Aranha? Não sei. Juntos, tanto o Tobey quanto o Andrew falam essa frase pro Peter, falam pro Peter que eles também já tinham ouvido essa frase do tio Ben
no caso deles. O Tobey e o Andrew aparecem em exatamente 1 hora e 20 minutos de filme. Ou seja, eles aparecem faltando cerca de 50 minutos para o filme acabar. Toda a participação deles acontece já no 3º ato desse filme. O Andrew aparece primeiro e logo depois aparece o Tobey. Quando o Tobey aparece, o Ned diz pra MJ: eu tô pedindo o nosso Peter e me trazem uma pessoa qualquer. Ele fala alguma coisa nesse sentido. E isso é uma pequena referência ao fato de que o Peter do Tobey Maguire é o mais aclamado por conta de um apego emocional que os fãs mais antigos dessa história e desse personagem têm em relação a ele. Muitos acham que ele é o melhor Homem-Aranha. Eu discordo, mas isso é assunto para um outro momento. Vamos voltar a falar sobre a primeira cena que a gente tem do Andrew, do Tobey e do Tom juntos. Os 3 Peter Parkers estão falando sobre perda, e o Peter do Tobey fala sobre como ele perdeu o tio Ben. O Peter do Andrew também perdeu o tio Ben, mas aqui ele fala especificamente sobre ter perdido a Gwen, porque com certeza essa foi a perda que mais moldou esse personagem, ainda que a gente não tenha de fato visto muito sobre a vida dele depois desse acontecimento. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a frase que o Peter do Andrew diz. Ele fala o seguinte: eu perdi a Gwen, ela era a minha MJ. E o fato da Gwen Stacy ser a MJ do Peter do Andrew é um fato que já existia, que a gente já compreendia como certo, mas que nunca tinha sido dito. E aqui ele é dito, porque a franquia do Andrew acabou não tendo uma continuidade como era previsto, onde, nesse caso, a MJ seria apresentada, seria introduzida. Isso não aconteceu, então virou canon o fato da MJ do Andrew Garfield ser a Gwen Stacy. E quando eu falo que ela é a MJ, é no sentido de essa personagem é o amor da vida, é o principal interesse amoroso desse Peter Parker no universo dele. Eu amo esse casal muito, muito mesmo, eles são tudo pra mim e eu daria tudo pra gente ter mais um The Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield, só pra gente ressuscitar a Gwen Stacy. Seria um dos meus maiores sonhos em termos de filmes de heróis. Uma outra informação super triste que a gente tem em relação a Peter e Gwen Stacy nos filmes do Andrew Garfield é que o Peter do Andrew nunca mais arrumou um amorzinho, nunca mais se apaixonou. Ele diz que ele tá sem tempo, ele não tem tempo pra essas coisas. Mas é porque ele nunca superou a Gwen. Isso é muito triste! Nossa senhora! E o Peter do Tobey fala sobre como ele e a MJ conseguiram fazer dar certo apesar das coisas, apesar das dificuldades. E ele diz pro Peter do Andrew não desistir dessa parte da vida dele ainda, da parte amorosa. Mas eu não aceito nenhum outro interesse amoroso pro Peter do Andrew que não seja Emma Stone. Tá bom? Então tá bom. Uma outra curiosidade bem interessante é que várias músicas temas dos filmes do Tobey e do Andrew aparecem na trilha sonora de Sem Volta Pra Casa. Elas aparecem de forma sutil, você tem que estar prestando muita atenção para identificar, mas elas estão creditadas no final do filme. Quando a gente tem os nossos personagens, tanto os Peters, os 3 Peters, mais a MJ e o Ned no laboratório, o Ned, em determinado momento, chama Peter, e todos os 3 olham, e eles respondem e começam a apontar um pro outro. E isso é quase a cena de um Homem-Aranha apontando pro outro, que virou meme. Não é uma referência 100% clara a isso, mas é impossível não fazer essa conexão. Também no laboratório, o Ned diz pro Peter que ele nunca vai virar um vilão e tentar matá-lo. Mas nos quadrinhos, esse personagem acaba sofrendo uma lavagem cerebral em determinado momento e ele se torna, por um período breve, o Duende Macabro. Então eu acho que o Ned não pode fazer promessas que ele não vai conseguir cumprir, porque a gente não sabe o que é que a Sony e a Marvel têm planejado para esse personagem no futuro. O que mais teve nesse filme foi fanservice. A gente teve uma discussão dos Peters, dos 3 Peters, falando sobre como o Peter do Tobey consegue jogar teias que saem de dentro dele, que são formadas diretamente no corpo dele, enquanto os outros 2 não. Tanto o Peter do Andrew quanto o Peter do Tom tiveram que ter dispositivos para liberar as teias. O Tobey tem essas teias saindo do organismo dele. E essa é uma conversa bem divertida no filme. Um outro momento bem divertido que também serve como fanservice é a conversa
do Peter e do Tobey com o Peter do Andrew sobre o problema nas costas do Peter do Tobey. Porque anos atrás, quando eles estavam filmando Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, surgiram boatos de que ele estava com vários problemas nas costas e que talvez ele precisaria ser substituído. Inclusive, o rumor era de que o Jake Gyllenhaal interpretaria o Peter Parker a partir dali. Isso claramente nunca se concretizou, mas essa informação rodou os anos por aí e até hoje ninguém sabe se é 100% verdadeira, mas o filme brinca com ela na história. Logo depois, a gente tem outra conversa entre os três Peters e eles estão conversando sobre os vilões mais loucos que eles já enfrentaram. E o Peter do Andrew fica chateado e falando que ele é o pior de todos porque ele nunca enfrentou ninguém do tamanho que os outros dois enfrentaram. E nesse momento o Peter do Tobey diz pro Peter do Andrew: "Ei, não fale isso não, você é espetacular, you're amazing", fazendo uma clara referência aos títulos dos filmes do Andrew Garfield como Homem-Aranha, porque era o espetacular Homem-Aranha. Gente, sério, era um surto atrás do outro no cinema, né? Pegando essas referências todas. Uma outra referência incrível veio no momento em que o Peter do Andrew consegue curar o Max, o Eletro. E o Eletro diz pra ele, quando ele vê a cara dele, que imaginava que ele fosse um garoto negro, porque ele veio do Queens, porque ele ajuda pessoas pobres. E aí, nesse momento, o Andrew, como Peter, pede desculpa, fala I'm sorry, e o Eletro diz: "Ei, não precisa se desculpar, eu tenho certeza que existe um Homem-Aranha negro em algum outro universo por aí." Claramente uma pequena referência, mas muito significativa, ao Miles Morales, o Homem-Aranha que a gente tá morrendo de vontade de ver dentro do MCU em breve. No trailer de Homem-Aranha, a gente via a MJ caindo no meio da batalha. E, desde aquele momento do trailer, já tinha sido criada a teoria de que quem conseguiria salvá-la seria o Peter do Andrew Garfield, o que, de certa forma, traria uma sensação de resolução pro personagem, já que ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy em The Amazing Spider-Man 2. Então ele não conseguiu salvar a MJ dele. Ai, eu tenho vontade de chorar quando eu penso nesse filme, meu Deus do céu. E aqui a MJ está caindo, eu vou chorar de novo, como se não bastasse tanto que eu chorei ontem. E o Tom Holland tá lá tentando segurar ela, ele não consegue, e quem salva ela é o Peter do Andrew Garfield. E a hora que ele pausa no chão e ele pergunta pra ela se ela tá bem, ela fala que sim, e a carinha dele, o foco na carinha dele, com o olho cheio de lágrima, e a MJ pergunta: "Eu tô bem, mas e você? Você tá bem?" Ai, sério, Andrew Garfield, você merecia tão mais como Homem-Aranha. Sony, nunca vou te perdoar, sinceramente. O Duende Verde é o último dos 5 vilões a ser derrotado. Isso é muito significativo, porque ele foi o primeiro vilão da história dos filmes de live action do Homem-Aranha. Ele é o vilão do primeiro filme do Tobey Maguire, de 2002. Quando o universo tá rachando lá pro final do filme e o Doutor Estranho tá tentando deixar tudo amarrado, e é nesse momento, inclusive, que a gente vê o Peter do Tom Holland tomando a decisão de fazer todo mundo esquecer quem ele é, a gente pode observar nas rachaduras do universo várias silhuetas de criaturas. E ali tem muitas referências. Eu precisava dessa cena em HD para poder começar a identificar as referências e pesquisar sobre elas. Mas o que eu entendi e o que outras pessoas na internet também entenderam é que ali a gente consegue ver vários outros vilões, talvez de outros universos, dos Homens-Aranhas. Eu nem sei se esse é o plural, mas tudo bem. Dá pra gente observar o Rhino, que aparece no finzinho de The Amazing Spider-Man 2, e a gente vê o Kraven, que é um vilão dos quadrinhos que já foi escalado pra aparecer no MCU em breve, se eu não tô enganada. Além deles dois, tem outros vilões que dá pra identificar, que possivelmente vêm dos quadrinhos mesmo. Eu, particularmente, nunca joguei o jogo do Homem-Aranha no PlayStation, mas eu encontrei na internet 2 possíveis referências ao jogo do PS4. A primeira delas seria um movimento de coreografia de luta no filme, que teria aparecido ali no final, na sequência final, e que teria vindo de um movimento do jogo. E a segunda é que a frase que aparece no túmulo da Tia May é a seguinte: quando você ajuda alguém, você ajuda todo mundo. E essa frase também teria vindo do jogo para PlayStation. E essas referências, elas aparecem e o pessoal tá procurando por elas porque o Tom Holland já tinha dito que o filme trazia algumas pequenas referências ao jogo de PlayStation.
No final do filme, a gente vê o Peter sozinho, sem absolutamente ninguém, e tudo que eu queria era proteger este garoto. E ele alugou um apartamento novo, a gente vê ele entrando no apartamento novo dele. Quando ele entra, a gente só escuta a voz de um possível locatário do apartamento que diz pra ele: você precisa pagar o aluguel todo mês. E apesar disso não ficar muito claro, essa pode ser uma possível referência ao Senhor Djokovic que aparece nos filmes do Homem-Aranha 2 e 3 do Tobey Maguire. Antes de a gente encerrar as referências, os easter eggs, os detalhes, vamos falar rapidinho sobre as duas cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos mostra o Venom do Tom Hardy. Ele tá ali num bar, conversando com um garçom no México, e ele veio de um outro universo. Claramente, essa cena é uma continuação da cena pós-créditos do último filme do Venom que estreou recentemente. E é muito doido, né? Porque isso coloca as histórias do Venom como não fazendo parte do universo do MCU, mas ele trazido para o universo do MCU e ele deixa um pedacinho de simbionte ali preto, o que pode significar várias coisas. Pode significar que uma outra pessoa, um outro personagem vai ser infectado por aquilo, pode significar que o Venom do Tom Hardy tenha que voltar para dentro do universo do MCU em algum outro momento. Isso abre várias possibilidades. Vale lembrar que em Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, o Venom apareceu, mas ele era interpretado por um outro ator. Não é esse Venom que volta, o que também é curioso e abre uma brecha ali no roteiro, mas tudo bem. Já na segunda cena pós-créditos, a gente tem o teaser de Multiverso da Loucura, o novo filme do Doutor Estranho, que vai ter a Wanda, e eu não sei nem o que dizer. Estou ansiosa, estou animada. Eu acho que esse teaser deve ter trazido várias referências, mas como o teaser foi muito rápido, a gente precisaria dele completo em HD para realmente analisar tudo. O que a gente sabe é que a Wanda já apareceu e o Doutor Estranho foi pedir a ajuda dela para lidar com o multiverso, o que também deve com certeza estar conectado à cena pós-créditos de WandaVision. E a gente também viu o Doutor Estranho Supremo, que apareceu na série animada E.C. What If. Então tudo isso pode estar conectado. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra ver. Esses foram os easter eggs, os detalhes, as referências que eu consegui encontrar, que eu consegui perceber. Como eu disse, vocês podem comentar aqui embaixo outras coisas que vocês também encontraram. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. E agora eu quero tirar uns minutinhos finais para falar um pouquinho sobre esse filme bem de forma geral. Eu amei tudo que o filme entregou, eu acho que foi um filme muito bem amarrado, muito cheio de detalhes, um filme que veio para entregar muito fanservice, muito o que o público queria ver. Eu nem sei o que teria acontecido se eu tivesse ido pro cinema ontem e não tivesse tido o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecendo. Eu admiro muito o que a Sony fez de conseguir segurar todas as informações, ainda que já tivesse vazado, eles ficaram firmes até o final, sem revelar em trailer, sem deixar nenhum ator falar sobre isso. Sei que muita coisa vazou, mas eu acho que a Sony conseguiu fazer o máximo possível pra realmente segurar essas informações que eles estariam no filme. Então foi muito mais impactante ter ido assistir sem saber com certeza que eles apareceriam, apesar de dentro de mim eu já ter essa certeza, mas de não ter tido isso confirmado nos trailers, por exemplo, ou em informações reveladas pela produtora. Eu acho que fez muito sentido. Eu gostei demais de ver a interação entre os três, porque cada um dos três atores entregou uma versão muito diferente do Peter Parker. E nessas interações deles dentro do filme, dá pra ver claramente essas diferenças de um jeito muito positivo. Eles conseguem, através do roteiro e através dos diálogos, destacar a personalidade que cada um criou pro seu Homem-Aranha no seu momento. É muito legal ver o quanto cada um deles entregou performances muito únicas desse personagem, que é um personagem muito icônico. E agora eu sinto no meu coração que eu precisaria de um novo filme do Tobey e de um novo filme do Andrew, ou de um só pros dois, fica aí a ideia pra Sony, pra gente ver o que aconteceu depois, quando eles voltaram para suas realidades, pros seus universos. E aí? Os vilões estavam vivos? Qual era o contexto? Isso mudou alguma coisa na história? Isso mudou alguma coisa na realidade? Sabe, eu acho que tem tanta pergunta a partir disso que eu gostaria de ver sendo respondida e que provavelmente não vai ser respondida. Então eu estou assim, nervosa. Eu espero, como eu disse, que esse vídeo tenha sido útil e divertido de assistir. Fiz o meu melhor. Se inscrevam no canal se foi legal. Se teve alguma referência que vocês não tinham percebido, vou ficar muito feliz, tá bem? Obrigada por terem ficado até o fim. Um beijo grande.
Ah, e eu vou deixar aqui do ladinho, linkado aqui do lado, alguns outros conteúdos que eu também fiz sobre a Marvel ao longo desse ano, tá bom? Tchau, tchau!